mais uma dica aqui para quem deseja prestar esse concurso do TJ, língua portuguesa. Vamos ver o assunto que eu separei para vocês aqui agora. Acompanhem comigo, por favor. Concordância com alguns verbos, né? Especificamente determinados verbos. Vamos pegar aqui o verbo ter e vir e os seus derivados. E vamos fazer a conjugação desses dois verbos na terceira pessoa do singular ou do plural, do presente e do indicativo. Então aqui a gente está falando do ele ou do ela, de algo que acontece nesse momento, que é o tal do presente e do indicativo. Ele tem, ele vem, ele intervém. Aqui no caso, a gente tem o pronome, aliás, o verbo ter e o verbo vir. Aqui a gente tem os dois, né? Os dois a intervir aqui, os dois estão corretos. Vou cortar esse daqui, ó, né? E a gente vai colocar um outro verbo aqui. Bom, intervém. Olha o que acontece aqui, gente. Tem que tomar cuidado o seguinte. Se eu tenho o verbo ter, aqui, ó, né? E esse verbo ter está conjugado na terceira pessoa do singular do presente indicativo, ele não recebe acento circunflexo. A mesma coisa vai acontecer com o verbo vir. Ele vem. Então, por exemplo, ele tem 10 anos. Ele vem aqui todos os dias. Agora, se a gente colocar o verbo intervir aqui, por exemplo, que é derivado do verbo vir, eu vou dar um exemplo para vocês já trazendo aqui a terceira pessoa do plural. Vou cortar aqui o intervir, que ele saiu repetido, eu vou colocar um outro verbo aqui no lugar. Vamos imaginar o seguinte, gente. Vamos imaginar que nós temos aqui o verbo conter, que é derivado do verbo ter. Ó. Então, ele ou ela contém no singular e ele ou ela contém no plural. Então, verbo ter e verbo vir conjugados na terceira pessoa do singular, eles não recebem acento. Agora, o que acontece com os seus derivados? Intervir é derivado do verbo vir e conter é derivado do verbo ter. Na terceira pessoa do singular, eles recebem um acento agudo. E na terceira pessoa do plural, eles vão ficar igual aos seus primitivos, que é o ter e o vir. Então, ele tem, ele vem, já recebe o acento circunflexo, o intervir também aqui recebe o acento circunflexo, e o conter aqui também recebe o acento circunflexo. Então, é algo que é decoreba, essa parte realmente é a parte da decoreba. A acentuação aí tem a ver, no caso do singular, dos verbos derivados dos verbos ter e vir, isso vai acontecer para todos os derivados, tá bom? E no caso do plural também. Concordância com o verbo por e derivados. Vamos ver como é que vai funcionar. Conjugados na terceira pessoa do singular ou do plural, do presente e do indicativo. Então, nós temos tanto o verbo por quanto os seus derivados. Então, ele põe, ele dispõe, ele propõe, ele repõe. Então, dispor, propor e repor são derivados do verbo por. Singular, eles vão ser grafados dessa forma que vocês veem aqui. Olha o plural, como é que fica a diferença. Tá vendo? É acrescentada a letra M. Aí. Cuidado com esses verbos, hein? Cuidado que isso cai muito em prova. E como o som é muito parecido no singular e no plural, né, dá a impressão de que o verbo está correto. Então, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu trouxe especificamente aqui os verbos ter e vir e seus derivados, e o verbo por e os seus derivados relacionados à concordância. Vamos ver agora aqui uma concordância numa locução verbal. Via de regra, quer dizer, na maioria das vezes, flexiona-se o verbo auxiliar. Uma locução verbal é formada por dois verbos. Dois ou mais verbos, vamos pegar aqui com dois verbos primeiro. Esse deve aqui é o verbo que é o auxiliar, e esse fazer aqui é o verbo que é o principal, e aqui também. Tá? Então, o que acontece? O verbo principal, ou ele estará no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Né? Então, ou ele é terminado em R, que é o infinitivo, né? Infinitivo, no caso aqui, o fazer. Ele poderia estar no gerúndio, né? Por exemplo, fazendo. Né? E poderia estar no particípio. Ele só tem particípio irregular, que é o feito. Né? Não existe fazido. Então, o verbo principal numa locução verbal, ou ele é infinitivo, ou ele é gerúndio, ou ele é particípio. Aqui, no caso, é o particípio, é o infinitivo, que é o verbo fazer. A regra é a seguinte. Via de regra, que é a maioria das vezes, quando o verbo principal tem sujeito, que é o caso do verbo fazer no sentido de executar, ele tem sujeito, que no caso aqui é alunos, aluno e aqui os alunos, né? Então, esse verbo aqui, ele vai concordar com o núcleo do sujeito, que é aluno, e esse também. Então, no primeiro caso, ele está no singular, o auxiliar no singular, no segundo caso, é no plural, e o verbo auxiliar
concorda no plural, tá? Independentemente do tempo e do modo. Só que tem que tomar cuidado, nós temos uma observaçãozinha, e é essa regrinha que você tem que tomar cuidado. Locução verbal com o verbo auxiliar parecer ou verbo ver. Um desses dois aparecendo como auxiliar. Tendo como verbo principal, que é o que vem na sequência, um verbo no infinitivo. Ou se flexiona o auxiliar ou o verbo no infinitivo. A regra é você flexionar o verbo auxiliar. Nesse caso aqui, os murais pareciam, está aqui o primeiro verbo que é o auxiliar, está aqui o segundo verbo que é o principal. Então vejam que nós flexionamos o verbo auxiliar para concordar com murais, certo? Só que olha o que pode acontecer também. Como o verbo parecer é o verbo auxiliar, nós poderemos flexionar o verbo principal para concordar com murais, deixando o auxiliar no singular, tá? Não pode flexionar os dois. Viam-se entrar jovens e velhos, esse é o verbo auxiliar, esse é o verbo principal. Vejam que o verbo ver, ele está concordando com o núcleo jovens e velhos, que é o núcleo composto, né? O sujeito composto, na verdade, né? Ele está no plural. E o verbo entrar fica no singular. Ou então você faz dessa forma. Via-se entrarem jovens e velhos. Vejam só, gente, aqui tem que tomar cuidado porque as frases 2, tá? E 4, elas não são comuns no nosso dia a dia. Por isso que a gente tem que decorar esta observaçãozinha aqui, que é justamente com o verbo parecer, aqui, ó, tá vendo? Ó? E o verbo ver, aqui, ó. Ambos no auxiliar, tá vendo? Então, tanto o verbo parecer aqui, quanto o ver aqui, eles são chamados de verbos auxiliares e tem como estremecer aqui o verbo principal e o entrar aqui como o verbo principal. Então, isso é uma concordância que é atípica, ela não faz parte de uma regra, é uma exceção. A regra é essa daqui, gente. Eu vou voltar, ó. A regra, ó, tanto é que é via de regra, na maioria das vezes. O que vai trabalhar é o verbo auxiliar. Tá vendo? O principal fica quietinho ali. Só que com os verbos parecer e ver como auxiliar, e tendo um principal no infinitivo, tanto faz você trabalhar a concordância com qualquer um desses dois. Mas, repito, não pode ser os dois flexionados, tem que ser um ou outro. Exatamente com o verbo parecer, com o verbo ver. Legal? Fechamos aí então. Então presta atenção nessa dica aí de concordância, porque essa daí do verbo parecer e ver, quando cai em prova, normalmente é uma tragédia. A galera erra bastante. Então por isso que eu trouxe para vocês aqui. Mas fica ligado que a gente vai trazer uma questão aqui mais para frente para você fazer, para você estudar, para você ver como é que funciona. Beleza? Grande abraço. Obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos. Até mais.